Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Leitura e Meditação para nós fazermos a nossa live do mês. Hoje nós vamos falar sobre a arte de amar. Vamos falar do livro do monge Thich Nhat Hanh. A gente já falou desse monge aqui algumas vezes. Ele tem livros muito bons. Nós aqui do Leitura e Meditação somos suspeitas porque a gente gosta muito dele. E os livros são fantásticos, independente da linha que ele segue, que é o budismo. Os ensinamentos são maravilhosos. Quero dar as boas-vindas aqui, Luciana, Regina, Gislene, sejam bem-vindas. Feliz com vocês aqui. Pra gente falar mais, fazer essa live, né? Falando sobre os livros que a gente escolhe, os nossos temas especiais do mês. Nós escolhemos falar desse livro esse mês, porque era o mês do Dia dos Namorados. O amor no início do mês estava no ar e a gente queria trazer essa reflexão sobre esse tema tão importante que é o amor, né? Um tema que eu acho que vale a pena ser discutido, revisto, refletido. A gente precisa falar mais e amar mais, na verdade, né? A gente precisa, talvez até falar menos e amar mais. Vou dar um recadinho aqui. Priscila hoje não vem. Eu tô muito... Assim, não estou triste, porque é por uma boa causa. Priscila está recepcionando o bebê recém-nascido. Então, não dá para ficar triste pela ausência dela. Mas a gente está acostumado, né? Fazer a troca, fazer o bate-papo. Então hoje eu não vou ter bate-papo, hoje eu não vou ter troca, vou ter que fazer aqui sozinha. Vocês me ajudem, então eu espero que vocês interajam mais comigo, conversem, tirem dúvidas. Quem quiser entrar na live está convidado a entrar aqui ao vivo comigo. Pode ser só para falar um oi, para falar de alguma coisa que achou interessante do tema. Pode ser depois na hora de meditar. A gente vai vendo aqui. Se alguém tiver interesse de entrar ao vivo aqui comigo, eu vou ficar muito feliz. Motivo fantástico, verdade. Motivo muito bom pela ausência dela. Ela e o bebê estão muito bem, Regina. Eu vou até ler aqui que ela mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem para eu ler aqui. Então eu vou compartilhar um texto que ela mandou aqui para nós. Eu espero que este livro e as reflexões partilhadas com vocês a partir dele possam inspirar numa experiência mais amorosa em todos os sentidos. Estou num retiro do projeto no momento, por um motivo especial que está me dando a oportunidade de aprender de uma forma única sobre essa infinita arte de amar, dando as boas-vindas e cuidando do novo ser que me deu a honra de ser mãe. Meu bebê Lucas, que hoje faz 9 dias. Sobre o livro de hoje, uma leitura transformadora para mim, e o que mais ficou dele para mim na época em que li e procuro carregar até hoje é a aceitação. Amar sem aceitar o outro é como não amar. Mas amar de uma forma totalmente aberta, sem julgamentos e com apreciação pode ser a chave para transformar os nossos relacionamentos. Então eu digo a vocês, aceitem a si mesmos como são e aceitem aqueles que fazem parte da sua vida como são e verão o amor desabrochar e renascer brilhante a cada manhã e a cada olhar. Feliz domingo a todos. Essa é a mensagem da nossa querida Priscila para vocês. Então, fico feliz aqui em ser a porta-voz da mensagem dela para vocês.
Ela está então aí nesse momento exercitando essa arte de amar num amor incondicional, né? Para quem é mãe sabe como que é esse amor, né, que cresce. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho pets e eu sei que nada se compara, mas a gente sabe que o amor é grande também. Então a gente vai aprendendo a lidar com esse sentimento. E aí a gente começa falando aqui, né, desse sentimento tão nobre que é a arte de amar. Bem-vindo a quem está chegando aqui, Andréia, Luana, sejam todos bem-vindos. Então, assim, olha, pelo viés do livro, o Thich Nhat Hanh, ele vai falar de muitas coisas dentro dessa questão da arte de amar. E como não ia ser um bate-papo, né? Como eu vou fazer a live sozinha, eu escolhi algumas coisas mais pontuais para a gente falar, para ficar mais fácil o entendimento. E a ideia, vocês sabem que não é ler o livro, né? É só para a gente trazer algumas reflexões que o livro traz. E por que esse tema tem tanta semelhança com a questão da meditação, né? Então, o Thich Nhat Hanh, ele fala que a arte de amar é amar com consciência. E aí, quando a gente traz isso para a questão da meditação, quando a gente está fazendo os nossos exercícios de meditação, de ampliar a nossa consciência, de estar presente, de desenvolver a nossa atenção, a gente está desenvolvendo essa questão da nossa consciência, de ampliar a nossa consciência. Então, se eu tenho uma consciência mais expandida, se eu tenho atenção plena, eu consigo desenvolver esse amor de uma forma mais plena e mais consciente. Então, amar com consciência significa que a gente tem a mente expandida. Nós estamos presentes, atentos a nós e aos outros. E aí, a reflexão que o livro traz pra gente é muito sempre pensando nessa troca, sabe? Como é que eu me vejo, como é que eu vejo o outro, como é que eu me relaciono comigo e como é que eu me relaciono com o outro. Então, ele vai trazer isso constantemente ao longo do livro, tá? O livro é um livro curto, um livro super fácil de ler. Quem tiver interesse, vale muito a pena. E ele já traz uma mensagem muito interessante, que foi uma das coisas que a Priscila trouxe na mensagem que ela deixou para vocês, que é: amar é, acima de tudo, nos aceitarmos como realmente somos. E aí, eu acho que essa é a grande dificuldade e a grande sacada que existe na questão do amor. Porque a gente está o tempo todo buscando algo fora. A gente está o tempo todo buscando, quando a gente fala de amor, normalmente a gente vai falar de relacionamentos, né? E aí a gente está sempre buscando alguém para suprir as nossas carências, para suprir as nossas necessidades. Aquela pessoa, a gente vem daquela situação que vamos encontrar a metade da nossa laranja, vamos encontrar a nossa alma gêmea. E aí, se a gente refletir um pouco mais nessas questões de metade de laranja, alma gêmea, será que eu preciso de alguém que venha me completar? Será que eu já não sou inteiro? Será que eu já não tenho tudo o que eu preciso para me fazer feliz? Para me fazer capaz, suficiente? Então, o Thich Nhat Hanh vem trazer esse olhar para nós. Ele vai trazer essa reflexão de a gente precisa resgatar esse amor próprio, resgatar essa autoaceitação, esse olhar para nós, para depois a gente ir para o outro, para que esse outro venha complementar,
para que esse outro venha agregar de uma forma a multiplicar. E não simplesmente que ele venha para suprir uma carência. Porque a gente percebe que a maioria dos relacionamentos, a gente está buscando suprir nossas carências, porque a gente ainda não desenvolveu a nossa inteireza, o nosso estado de exercer o nosso auto-amor, de exercer a nossa auto-presença. Então ele vem trazer 4 elementos importantes para a questão da arte de amar. E aí ele fala que a gente precisa ter bondade. A partir do momento que eu tenho bondade, eu estou exercendo o amor. E que bondade é essa? Essa bondade de autoaceitação. Então, assim, eu sou bondoso comigo, eu percebo quando eu estou necessitando desse olhar mais bondoso para comigo, porque se eu não consigo desenvolver esse olhar bondoso comigo, essa aceitação comigo, dificilmente eu vou olhar para o outro de uma forma bondosa, dificilmente eu vou ter esse olhar mais cuidadoso para o outro. Então ele vai sempre dizer que tudo vai partir de mim. Eu preciso sempre estar abastecida com os elementos dentro de mim para depois eu transbordar isso. Porque senão eu vou estar o tempo todo buscando uma fonte externa. E aí ele traz um segundo elemento que é a compaixão, que a gente já falou um pouco aqui. Nós temos uma live específica falando sobre a autocompaixão. E o que é a compaixão, né? A compaixão é aquele espírito de entender o próprio sofrimento. Quantas vezes a gente passa por cima dos nossos sofrimentos? Quantas vezes a gente acha que não está sofrendo? Quantas vezes a gente fala, mas isso é passageiro, não é nada, eu não vou dar importância para isso. E aí aquilo vai se acumulando dentro da gente. Então, se eu não consigo perceber que eu estou sofrendo, será que quando o meu parceiro, a minha mãe, o meu pai, o meu amigo, o meu filho estiver sofrendo do meu lado, será que eu vou ter olhos atentos e perceptivos para sentir esse sofrimento e para ser um bálsamo de alívio para ele? Se eu não sei acalentar o meu próprio sofrimento, se eu não consigo me abastecer no meu próprio sofrimento, então essa reflexão que ele traz de desenvolver primeiro tudo a partir de nós, eu acho que é a maior reflexão, porque a gente sempre aprendeu a olhar o outro, né? Eu acho que a nossa educação, ela sempre foi baseada em faz para o outro, olha o que o outro quer, atende a necessidade do outro, e a gente fica sempre em segundo plano. E isso não é uma questão de eu tô sendo egoísta porque eu não estou olhando o outro. Não, muito pelo contrário. Quando eu passo a olhar para mim primeiro, entender as minhas necessidades e me abastecer, eu consigo ir melhor para o outro, né? Eu consigo chegar no outro de uma forma melhor. E aí ele traz um terceiro elemento, que é a alegria. A capacidade de gerar alegria para si mesmo. Quem aqui é capaz de gerar alegria sozinho? Eu não preciso do outro para gerar alegria para mim. Eu preciso ter recursos internos, entrar dentro do meu, né, olhar para dentro do meu interior e saber que aqui dentro tem recursos de alegria. E dentro disso, descobrir a minha própria alegria para eu levar a alegria para o outro. E não ficar esperando que o outro chegue na minha vida para que me faça ser alegre, para que o outro me traga alegria. A minha alegria precisa transbordar. Então, é assim, o que a gente faz no dia a dia que faz com que a gente seja alegre,
que a gente seja leve, que a gente brinque como uma criança. Hoje, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, eu acordei muito feliz. Por quê? Primeiro porque tinha live. Fazia tempo que a gente não fazia um mês já que a gente não fazia esse bate-papo. Então eu estava muito feliz porque ia ter a live. Mas eu gosto muito do sol. E a gente estava numa semana de dias mais frios, de mais nublados, né? E hoje, quando eu acordei, eu vi que tinha sol, eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, eu não vou precisar pôr blusa hoje. E aí eu consegui descer no meu condomínio, fazer uma caminhada dentro do condomínio, fotografar o céu estava maravilhoso, me deu uma energia, me deu um espírito de satisfação aquilo. Eu subi 8 andares de escada. Eu não subi pelo elevador, eu subi 8 andares de escada. Eu fui lavar a louça, eu fui preparar o meu almoço, fiz um almoço especial só pra mim. E depois eu fui dançar, gente. E aí eu fiquei tão feliz porque eu fiz o meu domingo ser especial. Então, o que eu estou compartilhando aqui com vocês é isso, que a gente precisa, na verdade, desenvolver esse olhar para a nossa vida. Gislene está falando alguma coisa aqui, isso aí, não podemos deixar essa responsabilidade na mão do outro. Isso mesmo, Gislene. Então, assim, a gente começa a ter responsabilidade com relação aos nossos sentimentos e não colocar tudo na mão do outro, porque o relacionamento ele tem que ser prazeroso, tem que ser alegria para os dois, tem que ter bondade para os dois, tem que ter a compaixão para os dois. E aí o quarto elemento que o Thich Nhat Hanh traz é a equanimidade. E aí ele fala da equanimidade na questão da inclusão e da não discriminação. A equanimidade, na verdade, ela é a constância, ela é a imparcialidade, ela é a igualdade, né? Então, para a gente ter esse olhar de constância e igualdade, mas ele fala de não discriminar. Então, o que eu tenho que entender? Que não tem fronteiras entre mim e o outro. Se eu estou num relacionamento e o outro sofre, eu também sofro. E se eu estou sofrendo, o outro também vai sofrer. Então, a gente passa a sentir essa ressonância das pessoas, né? A gente passa a sentir... e aí é aquilo, se o outro está sofrendo, eu estou sofrendo, mas e se o outro está alegre, eu também compartilho dessa alegria. Então, é aquela coisa da troca realmente, é aquela coisa de... na saúde e na doença, né? Que a gente tanto ouve falar. Mas de que forma isso é desenvolvido? Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então a gente precisa aprender a olhar pra gente, né? Então o Thich Nhat Hanh traz esses 4 elementos que são fundamentais se a gente quer ter um relacionamento bom nessa questão da arte de amar, né? Então desenvolver a bondade, desenvolver a compaixão, a alegria e a equanimidade. E aí ele fala de 2 outros componentes que ele diz que também são muito importantes e que particularmente eu também concordo demais, que é o respeito e a confiança. E aí é aquilo, né? Se a gente ama, se a gente quer perto, se a gente precisa respeitar. Só que se eu não respeito aquilo que eu sinto, se eu não respeito as minhas limitações, se eu não respeito o meu corpo, se eu não respeito as minhas emoções, como que eu vou respeitar o outro que vive comigo? Como que eu vou respeitar aquela pessoa que de repente pensa diferente de mim? Porque o fato de um relacionamento não significa que a gente precisa pensar da mesma forma, mas eu preciso respeitar aquela opinião divergente. E eu preciso confiar que, mesmo nessas diferenças, o amor...
Gente, tá normal para vocês? Vamos me dar um alô aqui, porque parece que deu uma travadinha no meu vídeo. Tá tudo certo? Então, eu estava falando dessa questão da confiança e do respeito, né? E aí ele fala também dessa nutrição, que o amor precisa ser nutrido regularmente. E como que a gente nutre esse amor? A gente nutre com essa geração de energia de nós mesmos. A partir de nós, a gente gera a nossa energia, a gente gera o nosso alto amor para que a gente leve esse amor para o outro. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês uma citação que eu trouxe do Thich Nhat Hanh, que ele fala sobre aceitação. Quem não aceita o próprio corpo e mente não está bem consigo mesmo. Devemos nos aceitar como somos. E aí, eu acho que é muito aquela questão, se eu não me aceito, se eu não respeito aquilo que eu sou, se eu não confio naquilo que eu sou, como é que eu vou confiar no outro? Como é que eu vou respeitar o outro? E como que eu vou aceitar o outro? Então, a gente percebe que é muito partindo desse nosso lugar, de quem a gente é, né? Desse reconhecimento das nossas necessidades. E ele fala muito também que não é porque eu amo que eu tenho que dizer sim o tempo todo. Amar não é dizer sim o tempo todo. Amar também é impor limites. Amar também é delimitar as minhas necessidades e as necessidades do outro. Mas de que forma? Essa limitação de dizer sim ou de dizer não, ela parte muito da questão do diálogo, da escuta compassiva e da fala compassiva. A gente também falou aqui, não me lembro agora qual foi o mês, mas nós falamos sobre a comunicação não violenta. E aí é isso. Eu falo de uma forma adequada com as pessoas, dizendo aquilo que eu realmente necessito e aquilo que eu não posso abrir mão, onde eu posso dizer sim para o outro e onde eu posso dizer não para o outro, porque senão eu vou estar dizendo não para mim, né? A Gislene está dizendo aqui, sim, água demais na planta pode matar. Exatamente, é aquele equilíbrio. O que a gente precisa desenvolver, na verdade, aquele hábito de discutir com o outro o que é importante para mim e o que é importante para você. O que eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão vai me machucar, e o que você não pode abrir mão, porque se você abrir mão vai te machucar. E aí a gente consegue entrar em diálogos mais compassivos, em diálogos mais responsáveis, em diálogos de assumir de verdade um compromisso de um relacionamento melhor. E isso não é só nos relacionamentos amorosos, é também nos relacionamentos com amigos, é também no relacionamento com os filhos, com os pais. Então a gente pode ir desenvolvendo tudo isso. Ele fala que a gente desenvolve o amor verdadeiro quando o relacionamento tem beleza, tem frescor, tem solidez, tem liberdade, tem paz, tem alegria. Isso é amor verdadeiro. Quando a gente encontra um amor ou um relacionamento permeado de ciúme, permeado de desrespeito, permeado de discussão, permeado de desconfiança, será que é amor? Ou a gente está se distraindo com aquela pessoa porque a gente ainda não encontrou em nós os sentimentos que a gente está buscando, e a gente está buscando fora o que a gente deveria buscar dentro.
né? Ele até usa essa questão de estar se distraindo. Às vezes a gente não está bem, a gente está se sentindo vazio, e o que a gente está fazendo? A gente está buscando uma distração externa, então a gente tenta achar alguém para suprir as nossas carências. E ele dá o nome disso de distração. Eu estou me distraindo com o outro para não olhar para mim, porque aí o outro vai suprir. Mas será que o outro de fato supre? Ou a gente encontra aqueles relacionamentos permeados de insegurança, permeados de ciúme, às vezes até que culminam em traições. Por quê? Porque nós não estamos inteiros, porque nós não estamos presentes, não existe diálogo, não existe escuta. Então, ele traz esse olhar, né, para os relacionamentos. Eu anotei aqui: se eu não me abasteço de amor, eu não me nutro, não sou compassível e gentil comigo. O outro passa a ser uma distração para aliviar o meu sofrimento. Então, é isso. Será que eu estou com o outro só para aliviar esse meu sofrimento? Será que de fato é amor? E aí, eu trouxe aqui algumas citações que eu achei muito interessante, porque ele vai falar de raízes profundas. As raízes de um relacionamento duradouro são a consciência plena, a escuta profunda, o diálogo amoroso e uma comunidade forte que lhe dê apoio. Então é isso que eu estou falando, né? Da questão do diálogo, da escuta, da questão de estar presente. E olha aqui, né? A gente fala, mas onde está a atenção plena, onde está a meditação na arte de amar? Exatamente nessa situação. Será que eu tenho consciência plena quando eu estou com o outro? Será que quando eu estou com uma pessoa que eu digo que eu amo, eu estou conscientemente presente naquela relação? Eu estou de fato vivendo inteira naquela relação? Eu tenho uma escuta ativa, uma escuta compassiva para o meu parceiro? Os meus diálogos, de que forma acontecem? Eles são regados a crítica, a julgamentos, ou eles são regados de palavras compassivas, de apoio, de nutrição? Claro que a gente não vai viver num mar de rosas, tá? Eu não tô falando aqui pra gente agora viver no mundo de Poliana e a gente não vai ter problema mais nenhum, mas de que forma esses relacionamentos, esses conflitos acontecem e eu posso não fazer com que eles se tornem confrontos dentro do relacionamento. Minha mãe tá dizendo aqui que travou. Alguém mais pode dizer se tá ok para vocês a minha fala? Tá tudo tranquilo? Eu posso continuar? Regiane, bem-vinda. Eu vou continuar aqui. Então é isso. E aí, ele fala também de compartilhar as mesmas aspirações. Será que a gente olha para a mesma direção no relacionamento? Será que você sabe para onde o seu parceiro está olhando? Ou vocês estão olhando cada um para um lado e não sabem qual é o objetivo de cada um? Então é isso, sabe? Eu vou ler uma citação que eu trouxe aqui que eu achei interessante. Compartilhamos tudo, mas mantemos intacta a nossa liberdade, porque amor não é tipo uma prisão. O verdadeiro amor nos dá muito espaço. Então é isso. Eu sei o limite desse olhar para a mesma direção. Eu preciso ter os meus próprios objetivos. O meu parceiro precisa ter os próprios objetivos,
Mas no relacionamento nós precisamos olhar para o mesmo lugar. A gente precisa saber que está indo para o mesmo lugar. Será que a gente fala sobre isso nos relacionamentos? Será que eu sei para onde o meu parceiro quer ir? Será que ele sabe para onde eu quero ir? A gente tem esse tipo de diálogo? Então fica aqui uma reflexão para a gente pensar. E aí a questão da comunicação amorosa. Amar sem saber como amar é ferir a pessoa que amamos. Para saber como amar alguém, devemos entender essa pessoa. E para entendê-la, precisamos escutar. Será que a gente escuta o outro? Será que a gente de fato escuta ou a gente ouve? Porque tem uma diferença, né? Entre ouvir e entre escutar. Quando eu escuto, eu estou ali presente, inteira, sem julgamento, sem crítica no que o outro está dizendo. Eu simplesmente ouço, eu não preciso concordar com tudo, mas eu estou de fato ouvindo, escutando aquilo. Regiane disse aqui, um relacionamento são dois indivíduos, como duas vidas diferentes, criando uma nova vida juntos. Compartilhar, acredito que este é o caminho, apoio, diálogo, empatia, é isso mesmo. Gislene também trouxe aqui, poema para reflexão, Guardar, de Antônio Cícero. Eu vou buscar esse poema depois, Gislene, obrigada por compartilhar. Então é isso, é o compartilhar, é o apoio, é o diálogo, é esse diálogo amoroso, essa escuta ativa. Eu escuto e eu deixo que o outro diga o que ele pensa. Se eu não concordo, eu vou dizer isso de uma forma que eu não fira o outro. Eu posso falar de uma forma amorosa. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar aquele ser que está na minha frente. Eu preciso respeitar aquele ser que divide, que escolheu dividir a relação comigo. Entende? São essas as reflexões que ele traz. E aí eu queria trazer mais algumas aqui. Gente, tá claro? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que não ficou claro? Eu queria que vocês, se alguém quiser compartilhar aqui mais também, tá? Fiquem à vontade. Tem mais duas citações que eu queria trazer para vocês, que é: enquanto estivermos nos rejeitando e causando danos aos nossos corpos e mentes, não há motivo para conversarmos sobre aceitar e amar os demais. Com consciência plena, podemos reconhecer as nossas maneiras habituais de pensar e também o conteúdo dos nossos pensamentos. Essa frase eu achei muito interessante porque ela vai trazer esse viés da meditação para essa questão da arte de amar, né? Então, assim, se eu me rejeito, se eu não me aceito, não aceito o meu corpo, não aceito a minha mente, como que eu vou aceitar o outro? E como é que eu consigo ter essa clareza de quem eu sou? Com consciência plena. Usando esse exercício de me olhar, de me observar, com aquela mente de observador, de não julgamento, de não análise, que a gente está ali para observar o que está acontecendo, para desenvolver aquele olhar de aceitação, de que o que vem é o que tem que vir, é o que acontece, é a aceitação da realidade. E aí ele tem outra frase que eu achei interessante também, que é a questão da prática espiritual, que talvez a gente atualmente não tenha essa questão da prática espiritual nos nossos relacionamentos. E ele traz isso de uma maneira muito simples para as relações. Espiritualidade não significa uma crença cega em ensinamentos espirituais.
A espiritualidade é uma prática que nos traz alívio, comunicação e transformação. Todos necessitamos de uma dimensão espiritual na nossa vida. Sem tal dimensão, é muito desafiador enfrentar as dificuldades diárias. Com uma prática espiritual, perdemos o medo. Junto ao corpo físico, temos o corpo espiritual. E a prática da respiração, da caminhada, da concentração e da compreensão podem ser ótimas ajudas para lidar com as nossas emoções, auxiliando a percepção e a aceitação do nosso sofrimento, ajudando-nos a reconhecer e aceitar o sofrimento alheio. Com tal capacidade, podemos desenvolver uma intimidade espiritual real e duradoura conosco e com os demais. Então é isso, de novo, eu tenho que fazer o meu dever de casa, eu tenho que olhar para mim, eu preciso saber quais são as minhas limitações, quais são as minhas necessidades, para depois eu ir para o outro, para eu ir inteira para o outro. Tem um comentário aqui, repelir, infelizmente estou assim, busco autoconhecimento e autocuidado, mas acabo me maltratando e auto-sabotando. Então, Regiane, na verdade, porque a gente precisa entender que tudo bem não estar bem, que tudo bem sofrer. Tem dias que a gente não vai estar bem. Então, a gente precisa começar a desenvolver esse olhar compassivo. Eu não tô bem e eu tô precisando de sossego, tô precisando de cuidado. Só que não é o outro que vai me dar esse cuidado, sou eu que preciso olhar para mim e descobrir quais são as minhas necessidades, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que me dá alegria na vida. É cantar, é dançar, é pular, é pintar, o que eu gosto de fazer que vai me dar alegria. Se eu não encontrar isso dentro de mim, o outro não vai saber, o outro não vai me nutrir. A gente vai estar de novo naquela questão, estou me distraindo com o outro. E aí nessa situação, ele traz aqui também essa questão dos 3 tipos de intimidade. São 3 os tipos de intimidade: física, emocional e espiritual. As 3 devem andar juntas. Todos estamos em busca de intimidade emocional. Nós queremos ter comunicação real, compreensão mútua e comunhão. Queremos estar em harmonia com o outro. Mas quando uma relação íntima contém esses 3 elementos, a intimidade física é mais significativa. Ela pode ser altamente saudável e com propriedades curativas. Então é isso. A gente quer a intimidade física, a gente está buscando a intimidade de corpo, a gente quer ter intimidade com as pessoas no sexo, no físico, no corpo, mas a gente quer ter intimidade emocional? A gente tem intimidade emocional com as pessoas? Será que a gente está aberto a isso? E se a gente não está aberto a isso, por que a gente não está aberto? Será que é porque eu não tenho intimidade espiritual comigo mesma? Será que é porque eu não tenho intimidade emocional comigo mesma? E será que eu tenho intimidade com o meu corpo? Por que eu quero que o outro tenha intimidade com o meu corpo e eu não tenho intimidade com o meu corpo? Será que eu conheço o meu corpo? Será que eu sei quais são os toques que o meu corpo gosta? Será que eu sei o que me faz bem no meu corpo? Então é assim, a gente começa a ampliar a nossa visão para outras coisas. É olhar a gente como um ser integrado, um ser que tem corpo, que tem mente, que tem emoção, que tem espírito. Eu olho para todos essas nuances do meu ser. Eu conheço o que é legal para mim no meu físico, no meu espiritual, no meu emocional. Se eu não sei, como que eu quero que o outro saiba? E aí, essa reflexão de novo aqui pra gente, né?
Eu acho que o que eu tinha para falar do livro era isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Na verdade, tem mais uma citação aqui que eu quero falar, que é da meditação que ele fala. Mas aí eu queria saber de vocês se tá tudo bem, se tá ok, porque aí a gente vai para nossa prática daqui a pouco. Tem mais uma citação aqui que eu vou falar, que ele diz: para que surja o amor verdadeiro, devemos nos sentir completos em nós mesmos, sem a necessidade de nada que venha de fora. Então é isso, não é que eu não vou buscar o outro, não, a gente está aqui primeiro a gente precisa fortalecer o nosso ser, fortalecer o que eu sou, para depois eu ir para o outro, para depois a gente ir inteiro para o outro. Isso vai ser muito mais saudável. Ai, mas eu não sei como fazer sozinho. Aí, gente, é preciso buscar ajuda, né? A gente tem os nossos grupos de apoio, a gente tem aqui o nosso grupo de meditação de quarta-feira, que a gente medita ao vivo. A gente tem as meditações de sexta-feira no grupo do Meet. Para entrar no grupo é só acessar a nossa bio. E aí, fora isso, eu tô com um trabalho também, mês que vem eu vou fazer 2 atividades voltadas para a questão da mulher. Então eu vou fazer uma roda de conversa e vou fazer um workshop para falar dessa questão da autoestima, do autocuidado. Como que a gente desenvolve esse olhar mais compassivo a respeito da gente, para depois a gente ir para o outro mais saudável, mais inteiro, tá? Então eu queria convidar vocês, eu vou depois fazer as divulgações aqui no meu Instagram, no Paula Pilastre, no Paula Pilastre _terapeuta, e pode ser que eu compartilhe aqui no Leitura e Meditação também, mas se vocês tiverem interesse, manda uma mensagem para mim, tá? E podem também mandar aqui no Leitura e Meditação também. E eu queria saber se tá tudo ok. A gente pode ir para meditação. Alguém tem algum comentário sobre o livro? Quer fazer alguma abordagem? Quer fazer algum comentário sobre as informações que eu trouxe sobre o livro? Ou a gente pode seguir? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou falar aqui da meditação. Thich Nhat Hanh, ele fala assim, que a meditação consiste em gerar 3 tipos de energia: consciência plena, concentração e insight. Essas 3 energias nos oferecem o poder de nos nutrirmos de felicidade e cuidarmos do nosso sofrimento. O sofrimento pode existir, mas com a energia da mente atenta, da concentração e do insight, somos capazes de aceitar e cuidar desse sofrimento, ao mesmo tempo em que nos nutrimos de felicidade. Regina está dizendo aqui que foi tudo muito bom. Gislene está dizendo que gostou muito, bastante relação com o livro da arte de ser gentil. Ele vai juntando, né, algumas coisas. Eu percebi que nesse livro ele fala também de algumas coisas que está no livro Silêncio, porque ele vem falar um pouco dos nossos nutrientes, né, de como que a gente se nutre. Porque são assuntos que se intercalam, né, que convergem, né, que conversam. E aí eu ressalto então aqui as colocações que fez e que realmente precisamos exercer. É isso mesmo, Andréia. É fácil? Não, gente, não é fácil, porque a gente vem de uma educação diferente, a gente vem de um olhar diferente, a sociedade mostra pra gente uma outra coisa, né? Se a gente pensar lá quando a gente era criança, os contos de fada, viveram felizes para sempre, ninguém conta pra gente o que acontece depois, né?
Porque depois no dia a dia é diferente, porque a gente não está lidando com seres perfeitos, nós não somos perfeitos, o outro não é perfeito e a gente fica o tempo todo buscando essa perfeição nas nossas relações, sejam elas no âmbito amoroso, sejam elas na questão da relação familiar, da relação com amigos. Então, o que a gente precisa é desenvolver isso. E eu acho assim, se a gente olhar para os 4 elementos que ele traz, né, se a gente falar da bondade, da compaixão, da alegria e da equanimidade, e a gente trouxer esses 4 pontos para a nossa vida e para todas as nossas relações, a gente já ganha muito, né? A gente já entra numa vantagem nessa questão dos nossos relacionamentos. E aí, para a gente entrar na prática, eu só vou retomar aqui essa questão do que ele falou da meditação. Então, a meditação consiste em gerar 3 tipos de energia: consciência plena, concentração e insight. E essas 3 energias nos oferecem o poder de nos nutrirmos. E aí, ele fala da gente se nutrir, né, desse amor. Então, como é que eu me nutro de amor? O exercício da atenção plena, o exercício da meditação vai trazendo para o meu dia autoconsciência, vai trazendo para o meu dia esse estado de presença, esse olhar mais de aceitação para as situações, esse olhar de não julgamento, de não crítica. Então, a gente passa a olhar as situações de uma forma diferente, desenvolve essa autoaceitação, desenvolve essa presença, desenvolve essa concentração para ir para a relação, para ir para o outro mais abastecido e nutrido. É essa a chave, tá? Então agora eu queria convidar vocês para fazer a meditação. Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo, falar alguma coisa? Quer meditar pessoalmente comigo? Alguém tem interesse? Se quiser, é só me mandar a solicitação. Se não quiser também não tem problema, porque às vezes a gente fica tímido, né? Eu já tô ficando um pouco mais desinibida para falar aqui no vídeo, mas no começo foi bem difícil. Então, se ninguém quer, eu vou começar a prática então, tá? A gente vai fazer a prática que ele sugere no livro, que é a prática meditação meta. Se quiser, posso falar um pouco do livro. Ah, Gislene, vem, vou ficar muito feliz. Vem falar um pouquinho, vou te chamar aqui. Gislene, que bom. A Gislene vai entrar aqui um pouquinho. Caroline entrou, seja bem-vinda. Tá conseguindo entrar? Oi, seja bem-vinda, Gislene. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Bem-vinda. Tá bom. Tá bom. Bom domingo, boa tarde. Bom domingo, boa tarde. Um momento muito bacana. Um momento muito bacana, né? Você tá lendo Arte de Ser Gentil, do Thich Nhat Hanh, né? Não é Steven autor, ó. Autor. A Arte de Ser Gentil. Ah, mas não é do mesmo autor. Ah, é de outro autor. Isso. Tá. Ah, estão falando que tá dando retorno na sua voz. Será que você consegue pôr um Fone? fone? É. Deixa eu ver só um pouquinho. Então, enquanto ela vai buscar o fone, alguém aqui... Tem mais alguém que quer falar sobre o livro, sobre o que a gente conversou um pouquinho, e a gente já vai para a prática. Para a gente ir desenvolvendo essa arte de amar. Eu vou fazer a meditação hoje falando sobre a meditação meta. A meditação meta é a meditação que ele sugere no livro, e é a meditação da compaixão.
E aí ele explica como que a gente pode ir desenvolvendo essa compaixão a partir da meditação. Oi, Oi. gente. Melhorou? Acho que agora melhorou. Melhorou. Às vezes Desculpa. acontece isso. Desculpa. Imagina, sem problema. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né? Disse pra Paula aí que morro de vergonha. Mas eu queria contribuir inicialmente é que o leitura e meditação tem me desenvolvido muito, né? Principalmente na prática de leitura. Eu conheci ele através de uma amiga de faculdade, que é a Renata, né? Que hoje é editora. E ela despertou isso. E como a Priscila, né, recentemente com o bebê, eu tenho uma filha de 5 eu anos tenho uma também filha de que tem me 5 anos tornado também muito que tem me melhor. tornado muito melhor. Que a gente fala assim, o que eu Que a quero gente fala deixar assim, o que eu quero deixar de exemplo, exemplo, né? Então eu tenho buscado ler Então eu muito tenho para buscado ler muito ela, para então estou ela, começando então a me estou desenvolver começando a nisso. me desenvolver nisso. Que bom. Então, o que eu estou começando a ler Então, esse livro, né? esse livro, né? E está sendo muito bacana. Então, O tá sendo muito bacana. que eu trouxe O que já eu dele trouxe aqui, né? já dele Encontro aí aqui, com o né? que a Encontro Paula aí com o trouxe, que que a é Paula trouxe, que é a arte da gente ser gentil a arte da gente realmente, ser né? De gentil realmente, né? encontrar De o que a encontrar o gente que a gente vai vai afetar no outro, né? Com afetar a no nossa outro, né? Com a gentileza. nossa Traz gentileza. a história de um Traz a médico história que de um ele médico que ele pratica pratica a gentileza a em entender gentileza o em paciente, entender né? o Entender o que paciente, ele está né? Entender fazendo. o que ele está fazendo. No início, ele tem um No caso de um início, ele tem um paciente caso de um que era paciente que muito era grave muito grave e ele tinha um e tratamento a ele tinha um iniciar muito tratamento a sério, iniciar muito sério, mas a paciente pediu para mas a passar paciente aquela pediu noite para na passar casa aquela noite dela na casa dela e ele deixou, né? e ele deixou, né? E a paciente no meio da E noite a teve uma paciente no meio da noite teve uma intercorrência, veio para o intercorrência, hospital e veio ela para o veio a hospital e falecer. ela veio a falecer. Quando ele chegou no hospital, Quando ele muitos chegou no estavam hospital, cobrando muitos estavam ele, né? cobrando Dizendo ele, que né? ia Dizendo ser que ia ser processado e assim por processado e diante. assim por E que diante. ele tinha que ligar para a E que família ele tinha que ligar para a urgente, que a família família queria urgente, que a muito falar família com queria ele. muito falar com ele. Quando ele ligou para o Quando ele familiar, ligou para o esperando que familiar, o familiar esperando que o acabasse com familiar ele, né? acabasse com Falasse ele, com ele né? Falasse com muito ele muito grave. grave. E o familiar E o agradeceu para familiar ele pela agradeceu para ele pela gentileza dele ter gentileza dele entendido, ter né, o pedido entendido, da mãe né, o dele naquele pedido da mãe momento, dele naquele momento. de ter ido para casa, De que ter ido para saberia que casa, que nada iria saberia que mudar nada iria diante mudar daquela diante situação do daquela quadro dela. situação do quadro Mas o dela. que mudou na Mas o vida que dela mudou na foi vida ter vivido dela foi aqueles ter últimos vivido momentos na aqueles casa últimos momentos dela, na né, dele casa ter sido dela, né, dele gentil em ter sido compreender. gentil em compreender. Então, de muitas coisas que ele Então, de traz muitas é essa coisas que ele questão, traz né, é de a essa gente questão, entender né, o de a gente outro. entender o outro. Tem a questão da falsa Tem a questão da gentileza falsa também, né? Que gentileza às vezes a também, né? Que às vezes gente a acha que para ser gente acha que gentil para é a ser gente ser gentil é a bobo ou gente ser ser bobo falso. ou ser E falso. não é isso. Ser E não é gentil é isso. ser Ser gentil é ser transparente e transparente saber e ter saber gentileza com ter gentileza ética, com né? Ele ética, traz né? alguns Ele exemplos traz de alguns exemplos gentileza. de Eu gentileza. tenho um amigo Eu tenho meu um muito amigo meu próximo muito e eu gosto próximo muito e dele. eu Para eu gosto ser muito dele. Para eu gentil, ser eu faço gentil, favores eu para ele faço favores para desfavorecendo ele outros. desfavorecendo Não, outros. isso não é ser Não, isso gentil, não é ser isso é gentil, não ter isso é ética. não ter ética. A gentileza A falsa, gentileza né? De eu ter falsa, né? De eu ter interesses, de eu só interesses, de eu sorrir, só ser sorrir, gentil só porque ser eu tenho um gentil porque eu interesse. tenho um Porque interesse. aquela pessoa é o Porque aquela diretor da pessoa é o empresa. diretor da A moça empresa. que é da A moça limpeza, que que é da às vezes, né, limpeza, no que às olhar da pessoa vezes, não né, no olhar da agrega, pessoa não eu não sou agrega, gentil eu com não sou ela. gentil com ela. Então você é um gentil Então você é um falso, gentil né? falso, né? Sobre o que a Sobre Paula o que trouxe, né, a de Paula o trouxe, né, de amar demais, às vezes amar no sentido demais, de às vezes no errar. sentido de Um errar. filho seu te Um filho pede seu para te andar de pede para bicicleta andar de bicicleta sozinho, né? Ele traz esse sozinho, né? exemplo. Ele traz esse E exemplo. aí eu vou ser E aí eu gentil e vou vou ser deixar. gentil e vou deixar. Mas eu sei que aquela Mas gentileza eu sei que pode aquela gerar um gentileza pode gerar acidente, um ele pode acidente, cair, ele ele pode pode se cair, ele machucar. pode se machucar. Então eu vou falar para ele Então que ele eu vou não falar para ele pode que ele não ir. pode Então eu não vou ser ir. Então eu não gentil, vou entre ser aspas, gentil, naquele entre momento aspas, para naquele ele, momento para mas ter um ele, mas cuidado ter um cuidado de saber que de a minha saber gentileza não que a vai minha ajudar gentileza não nada vai aquela hora. ajudar nada aquela hora. É aquela coisa de saber falar não, né? Isso mesmo, bem esse exemplo que você Bem esse trouxe. exemplo que você trouxe. Que é o que o Thich Nhat Hanh fala, assim, a gente não precisa falar sim o tempo todo, né? A gente precisa saber quais são os nossos limites em dizer sim. Porque eu sempre falo que quando eu digo sim para o outro, em alguns momentos eu vou estar dizendo não para mim. É verdade. Só que esse não, ele vai doer demais?
Se esse não dói demais para mim, eu preciso rever se não é necessário eu dizer não para o outro para dizer sim para mim. E equilibrando isso. Claro que a gente não vai o tempo todo também dizer sim só para a gente, porque senão a gente vai entrar na questão do egoísmo, né? Eu só Sim. faço para mim. Sim. Mas como é que isso entra num equilíbrio, né? Como é que a gente consegue dosar essa situação? E com essa questão da bondade, né? De olhar para o outro com esse olhar de bondade. Isso. Será que o que eu estou fazendo para o outro, eu também gostaria que fosse feito para mim? Não, é Né? bem bacana. E é Não, nesse olhar de. E é esse olhar E a gente, até agora, estou nessa parte do livro, né, que nessa passou parte por do essa livro, né, que questão passou por essa da questão gentileza e da gentileza ética, e e a gente saber ser e gentil a gente até saber ser gentil até onde vai onde os nossos vai os princípios, o nossos bom princípios, o senso, bom nossa senso, nossa consciência, a consciência, capacidade da a empatia, né, de capacidade da saber que eu estou empatia, né, de atingindo saber que eu estou realmente o outro, atingindo de colocar realmente o no lugar outro, de dele colocar no lugar dele e de pedir conselhos e às de pedir vezes, né? conselhos às vezes, Eu tenho né? dúvida de como Eu tenho agir. dúvida de como Deixa agir. eu pedir ajuda, Deixa eu né? pedir Deixa eu ajuda, pedir né? Deixa eu conselhos, pedir deixa eu saber conselhos, como deixa conduzir eu essa saber como ação conduzir essa ação de gentileza, porque, de como diz gentileza, aquela porque, frase, né? como diz aquela frase, De né? gentileza, De né? De muitas boas gentileza, ações, né? o De inferno muitas tá boas cheio, uma ações, o coisa inferno tá assim. cheio, uma coisa assim. Então, às vezes a gente sem querer Então, às vezes a gente sem erra, porque a gente querer tá querendo erra, porque a ajudar e gente tá quando querendo vê, a gente ajudar tá e quando fazendo vê, a várias gente coisas tá fazendo erradas. várias coisas erradas. Então, às vezes alguém abrindo o nosso Então, às vezes olhar alguém abrindo o nosso facilita. olhar facilita. O Thich Nhat Hanh também fala essa questão de pedir ajuda, né? Na questão da arte de amar, às vezes a gente precisa reconhecer o nosso sofrimento e pedir ajuda, porque às vezes a gente fica naquela questão do nosso orgulho e a gente não pede ajuda, né? Então é isso, a gente vai integrando tudo, né? Gislene, muito obrigada. Eu Obrigada, sei que você meninas. participa. Obrigada, meninas. Você participa sempre aqui conosco nas Nas meditações, né? quartas. Nas Sim. quartas. Eu vou Você quer ver. ficar ainda ao vivo? Você quer ficar ao vivo para fazer a meditação ou você quer sair? Porque aí a gente já vai para a prática. Eu quero sair porque minha bateria Eu tá quero sair acabando, porque pode minha ser que bateria tá acabando, eu pode vou ser colocar que para conectar eu vou aqui. colocar para conectar aqui. Mas muito Então tá. obrigada, Mas viu, pelo muito convite, obrigada, viu, obrigada, pelo pessoal, convite e obrigado, pessoal. por permitir Eu que contribuir aqui um agradeço. pouquinho dessa minha Contribuir aqui um pouquinho experiência dessa que minha estou me desenvolvendo experiência a que eu tô cada me dia desenvolvendo mais. a cada dia E é mais. isso, pessoal, nós não E podemos é nos isso, pessoal. Nós cobrar não e podemos nem nos desistir. cobrar e nem A gente desistir. tem que A continuar gente tem que respeitando o continuar nosso limite respeitando e o sendo nosso melhor a limite e cada sendo dia. melhor a cada Eu dia. tenho buscado muito Eu isso, a tenho cada buscado dia ser um muito pouco isso, a melhor. cada dia ser um pouco melhor. Obrigada, viu? Pela Um sua beijo. contribuição, Um beijo. Tchau. 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 Pronto. Muito bom. Gislene está sempre aqui com a gente, fazendo as meditações de quarta-feira. Então é isso, né? A gente vai vendo que os temas vão se conversando, né? A arte de ser gentil, a arte de amar, a meditação, e a gente vai trazendo tudo isso para a nossa vida. Então, vamos lá fazer a nossa prática. Eu vou fazer essa meditação, que é a meditação meta, que é a meditação da compaixão, para a gente desenvolver, então, esse olhar mais compassivo para nós. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos e se colocando aí na posição de meditação, escolhendo aquela postura mais estável, colocando os pés no chão, encontrando o alinhamento da coluna, repousando as mãos de uma forma mais suave no colo ou entrelaçando as mãos. E a gente vai silenciando um pouco o nosso corpo, encontrando aquele espaço de silêncio, de pausa, aquele espaço de quietude. E a gente vai observando a nossa respiração, percebendo como é que está o apoio do nosso corpo na cadeira.
E a gente vai entrando em contato com a nossa respiração, apenas observando, percebendo esses movimentos, percebendo como que o ar entra, como que o ar sai, inspirando e expirando, percebendo os movimentos do meu corpo, permitindo que a serenidade, o relaxamento vão se estabelecendo pouco a pouco no nosso corpo. Naquele momento de quietude, às vezes passa um pensamento, mas a gente solta, a gente permite que ele saia e a gente novamente retoma a nossa atenção para a nossa respiração. E sentindo esse ancoramento no presente. Eu vou trazer algumas frases que vocês vão repetindo mentalmente. Leva a atenção de vocês lá para o coração e a gente vai deixando que as frases que eu vou ler vão permeando a nossa mente, nosso corpo, e a gente vai sentindo essas frases reverberando em nós. Que eu esteja em paz, feliz e leve em corpo e espírito. Que eu esteja seguro e livre de danos. Que eu esteja livre da raiva, das aflições, do medo e da ansiedade. Que eu aprenda a me enxergar com os olhos da compreensão e do amor. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes da alegria e da felicidade em mim mesmo. Que eu aprenda a identificar e enxergar as fontes de raiva, do desejo e da desilusão em mim mesmo. Que eu saiba como nutrir as sementes da alegria em mim mesmo todos os dias. Que eu seja capaz de viver renovado, sólido e livre. Que eu esteja livre do apego e da aversão, sem me tornar indiferente. E a gente respira e solta o ar, sentindo a reverberação dessas palavras, sentindo o efeito que elas provocam em nós. E agora, a gente escolhe uma pessoa querida. Põe essa pessoa na sua frente. Imagina ela na sua frente.
E você vai dizer essas palavras mentalmente para essa pessoa. Que você esteja em paz, feliz e leve em seu corpo e espírito. Que você esteja seguro e livre de danos. Que você esteja livre da raiva, das aflições, do medo e da ansiedade. Que você aprenda a enxergar com os olhos da compreensão e do amor. Que você seja capaz de reconhecer e tocar as sementes da alegria e da felicidade em si mesmo. Que você aprenda a identificar e a enxergar as fontes da raiva, do desejo, da desilusão em si mesmo. Que você saiba nutrir as sementes da alegria em si mesmo todos os dias. Que você seja capaz de viver renovado, sólido e livre. Que você esteja livre do apego, da aversão e não se torne indiferente. E novamente a gente respira, faz uma respiração profunda, inspira, solta o ar lentamente, solta essa pessoa, deixa ela livre. E sente a reverberação dessas palavras em desejar esses profundos desejos, essas palavras de bondade para outra pessoa. De que forma isso reverbera em você? Agora, a gente vai escolher uma pessoa com quem a gente tem algum tipo de problema. Pode ser um problema leve, não precisa ser nada complexo. E a gente escolhe essa pessoa, coloca ela na nossa frente. E novamente nós vamos dizer para ela que você esteja em paz, feliz e leve em seu corpo e espírito, assim como eu. Que você esteja seguro e livre de danos. Que você esteja livre da raiva, das aflições, do medo e da ansiedade. Que você aprenda a enxergar com os olhos da compreensão e do amor. Que você seja capaz de reconhecer e tocar as sementes da alegria e da felicidade em si mesmo. Que você aprenda a identificar e a enxergar as fontes da raiva, do desejo e da desilusão em si mesmo. Que você saiba como nutrir as sementes da alegria em si mesmo todos os dias. Que você seja capaz de viver renovado, sólido e livre. Que você esteja livre do apego e da aversão, sem se tornar indiferente. E a gente inspira novamente e solta essa pessoa. E novamente sente a reverberação
dessas palavras para as pessoas. E agora a gente imagina toda a humanidade, como se a gente pudesse dizer para toda a humanidade que todos estejam bem, que todos sejam livres, que todos estejam seguros e livres de danos, que todos estejam em paz com seu corpo, mente e espírito. Que as sementes da alegria brotem no coração de todos. Que todos os seres tenham saúde. Que todos os seres tenham paz. Que todos os seres tenham amor. E a gente inspira novamente e expira, soltando, permitindo agora que toda essa sensação de amor, de desapego, de paz, reverberem no nosso corpo. E a gente vai integrando todos esses sentimentos de paz, de amor, de serenidade, de plenitude, com a certeza de que nós somos livres e seguros, que nós somos abençoados. E a gente inspira e expira profundamente e solta. E a gente vai fazendo algumas inspirações mais profundas, com o intuito de despertar o nosso corpo, fazendo movimentos leves, despertando aos poucos o nosso corpo, retomando a presença. Finalizando a nossa prática. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a prática tenha sido prazerosa, que vocês tenham sentido essas emoções da paz, da leveza, do amor. Se alguém quiser compartilhar aqui, dizer como é que foi, se foi tranquilo. Obrigada, Juliana. Obrigada, Regina. Todos bem? Gratidão, Regiane. Gislene, muito bom. Obrigada. Gente, gratidão por compartilhar, então, esse momento aqui comigo. Eu espero que essa energia de amor, de paz, de gratidão reverbere na vida de vocês, que vocês tenham um final de domingo abençoado, uma semana linda. Obrigada, Andréia, foi prazeroso. Beijo para vocês. Obrigada por compartilhar aqui conosco, por participar. Muito bom compartilhar com vocês. Então, eu quero convidar quem quiser voltar na quarta-feira. A gente tem prática matinal às 7 horas. E sexta-feira, a nossa prática no Meet, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, gratidão pela participação, gente. Até mais.